Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou o Bruno Navarro. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e, é claro, a gente adora falar sobre plantas. Esses seres fascinantes têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. Ilustrações botânicas desempenham um papel crucial na descrição e classificação das plantas, permitindo que cientistas e leigos compreendam formas complexas e detalhes anatômicos, muitas vezes invisíveis ao olho nu. Ao mesmo tempo, a botânica oferece aos artistas um mundo de beleza e complexidade natural para ser capturado e traduzido em diferentes meios. Nesse episódio, vamos explorar a fascinante intersecção entre a botânica e a arte, duas disciplinas que à primeira vista podem parecer distantes, mas que ao longo da história caminharam lado a lado. A botânica não apenas fornece um vasto repertório de formas, cores e texturas que inspiram artistas de todas as épocas, como também depende da arte para comunicar o conhecimento científico de maneira acessível e visualmente impactante. Hoje o nosso papo é com o Marcelo Cubo, que faz parte da equipe do Botanicast. Cubo, bem-vindo aqui para esse bate-papo. Obrigado. Para a gente iniciar, você poderia apresentar um pouco mais e nos contar qual a sua relação com o tema abordado no episódio de hoje? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Marcelo Tomé Cubo, sou arquiteto inicialmente, me formei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Depois acabei indo para Biologia, então fiz Ciências Biológicas aqui no Instituto de Biociências da USP também. E é importante esse caminho porque foi isso que me levou para a ilustração científica e para a ilustração botânica. Porque foi na arquitetura que eu acabei descobrindo o Burle Marx, durante um projeto. E aí, com o Burle Marx, eu conheci Margaret Mee, e foi aí que eu me apaixonei pela ilustração botânica e vi que isso era um caminho profissional, assim, não era só um passatempo, porque para mim era um passatempo desenhar planta, né? Assim, desenhar... Você já desenhava? Desenhava. Ah, legal. Eu tinha aqueles livros Mundo Animal, que colecionava da banca e tal, mas para mim sempre foi uma coisa, um hobby, né? Sim. E foi aí que eu vi que podia ser uma profissão, podia ser algo que fosse realmente... que tinha gente que trabalhava com isso, né? Ganhava dinheiro para fazer essa ilustração. Então, aí eu depois acabei fazendo um doutorado em botânica, no laboratório de sistemática, aqui do IB-USP, e aí eu vi também como é importante a ilustração para a ciência, então eu tive mais esse contato fazendo trabalhos já para meus colegas também, de ilustração, para publicação de novas espécies, e aí fui ampliando um pouco a minha atuação nessa área de ilustração. Legal. Já que você falou de sistemática, como é que a ilustração científica complementa o trabalho de um sistemata ou de um taxonomista, assim, na botânica? Ela é essencial para o trabalho de taxonomista, principalmente, né? Quando vai nomear uma planta, ele tem que ter o espécimen, que é a planta seca lá no herbário, né? Que vai ser o holótipo, enfim, geralmente é o holótipo. Holótipo? O que é holótipo? Defina holótipo para os nossos ouvintes. Quando a gente vai nomear uma planta, a gente tem que ter o voucher, ter a ficha. A prova de que aquela planta é aquela planta que você está falando. Se alguém quiser rever ou tirar alguma dúvida, pode ir lá no museu, pegar aquela planta e olhar. Legal. Então, essa planta, quando você descreve uma espécie nova que você vai colocar todas as características, a gente chama de holótipo, que é a planta que você, o espécimen que você usou para descrever, junto com os outros tipos, que a gente chama. Que aí tem os parátipos e coisa... Terminologias botânicas. Exato, gostamos. Adoramos os nomes diferentes. Isso. E aí, junto, quando você vai fazer o artigo, então tem que ter... Você discrimina qual que é esse material que você está usando e tem uma ilustração que acompanha, que aí pode ser uma foto, mas geralmente é uma ilustração em nanquim, que vai mostrar as características justamente que você está falando por que aquela planta é diferente de todas as outras que a gente já tinha conhecidas para a ciência. Então, a ilustração entra nesse momento, sendo essencial, mas também quando você vai comparar outras plantas. Então, alguém está fazendo um estudo sobre diferentes tipos de flores e quer mostrar uma característica específica, pode fazer esses desenhos todos comparando e mostrando essas estruturas, né, características. Então, é super interessante, porque
às vezes você está descrevendo, tem que ser super sucinto. Vocês sabem como é escrita científica, é super, assim, árida. Então, acaba tendo que falar em poucas palavras. Então, aí vamos criando novas palavras para falar como são os formatos de palavras. Isso. Mas a natureza não encaixa em todas, né? Se a gente for criar uma palavra para cada tipo que a gente tem na natureza, cada forma, a gente vai ficar maluco, ninguém vai se entender. E aí o desenho vem nessa hora para ajudar a esclarecer. Então, a pessoa falando, é uma folha, acuminado, blá, 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 com a margem serreada. Se você tem uma imagem, ela já te passa tudo isso. Eu deveria te passar todas essas informações de uma vez. Mas é complementar, então, a descrição com a imagem. É complementar, mas... E geralmente tem isso, tem esse material que foi tá no museu depositado, mas que muitas vezes é perdido. Muitas vezes não, mas... Museu pega fogo. Museu pega fogo, exatamente. De tudo, Brasil, né? Mas não só no Brasil, né? Isso acontece em outros lugares também. E aí o interessante é que aí, nesse caso, a própria ilustração pode virar o holótipo. Que legal. Bacana. Porque como ela está no trabalho original, descrito e teoricamente ela foi feita super... com acurácia, né? Então, representa exatamente o que o pesquisador que o autor descreveu estava vendo. Então, tem ele sempre está junto com a gente quando a gente está fazendo a ilustração. Eu passo para ele revê se está tudo certinho. Então, é um trabalho em conjunto entre o artista e o pesquisador. Então, é o que a gente tem de mais fiel para falar assim, isso aqui foi o que ele descreveu, foi o material que ele usou, e geralmente é baseado no holótipo. Então, a gente faz as medidas, as plantas, tudo baseado nessa planta que ele usou. E aí, para os ouvintes terem uma ideia, acho que, né, quando a gente fala em ilustração científica, às vezes a pessoa imagina um desenho bonito de planta, né? E aí a sua fala deixa muito claro que não é isso, que as proporções, elas são respeitadas, todos os detalhes, eles estão ali no desenho, para isso servir mesmo como um material fiel, igualzinho, para você conseguir identificar aquela espécie. Né? Não é um álbum do Jardim Fantástico de colorir, né? Daqueles... Isso. Eu acho que a grande questão da arte botânica, da ilustração botânica, é essa interface. Então, óbvio que eu estou fazendo sempre o desenho para ser o mais preciso possível, fazendo a medida na planta, no material tipo, dissecando e vendo todas as estruturas, mas quando eu vou montar a prancha, eu estou pensando na estética também. Então, como que eu vou posicionar essa planta, como que eu vou fazer a composição da prancha, né? Então, tudo isso entra, e aí entra a parte artística, que é a parte divertida. E tem diferentes tipos. Então, quando a gente vai para o tipo de ilustração, né? Quando a gente vai para um artigo de espécie nova, geralmente é preto e branco, porque virou uma tradição, porque lá atrás, quando eram impressas as revistas, era difícil reproduzir cor. Então, era tudo só linha, traço, pontilhismo, com nanquim. Hoje em dia está muito mais tranquilo, porque as revistas são todas digitais, não tem mais essa questão da impressão, né? Melhorou muito a fidelidade, então algumas até aceitam colorido. Oh, que da hora. A diferença é só que para você pagar um ilustrador fazer colorido é muito mais caro. Claro. Então, nem sempre vale a pena. Então, em geral, ainda é mais utilizada a ilustração preto e branco. Mas para animais, por exemplo, é muito mais colorida, assim. O pessoal usa a cor bastante. tem uma importância também na sistemática, de forma geral, né? Então, é importante também documentar esse tipo de informação. E pensando, né, na arte, qual é o papel da arte na divulgação científica, especialmente focado aí no estudo de plantas? Eu acho que é essencial, assim, para a gente sensibilizar as pessoas e trazer... E aí eu volto para Margaret Mead, que foi uma que usou isso muito, assim. Ela veio para o Brasil, ela era inglesa, para quem não conhece, era uma artista inglesa, veio para o Brasil já idosa, e se apaixonou pela flora brasileira, morou no Rio de Janeiro, e aí ela fez alguns trabalhos com os jardins botânicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente, e ela foi para a Amazônia algumas vezes, algumas viagens. Aí fica uma dica também para quem gostar de filme, tem um documentário sobre a ida dela para a Amazônia, a última ida dela para a Amazônia, Atrás da Flor da Lua, que é um cacto que só acontece lá nas florestas inundadas e só floresce uma noite por ano. Coisa meio rara. Que lindo! E aí ela foi atrás, com 86 anos, com 86 anos foi lá atrás da planta e ninguém queria
financiar essa viagem, porque por causa dos riscos, né? Por uma senhorinha de 86 anos lá no meio da Amazônia. Mas no final ela foi, e aí conta um pouco essa história. E a ideia dela era sempre essa, pegar, ir lá, registrar essas belezas da nossa flora e trazer depois para a cidade, né, para os tomadores de decisão, para sensibilizar eles sobre a importância disso, que estava sendo perdido já naquela época, né? Então, assim... Imagina hoje, né? Exatamente. Então, ela fazia muito ela usava a ilustração para chamar atenção para isso. Eu acho que até hoje continua, assim, acho que a gente consegue sensibilizar as pessoas pela emoção. Então, assim, é muito mais fácil a pessoa falar, nossa, que flor bonita. Aí a gente fala, então, tá em perigo de extinção, por causa das queimadas, por causa né? Então, prestação ilegal, que hoje também tem muita coisa. Então, acho que a gente consegue sensibilizar o público com a arte, né? Acho que a arte tem essa vantagem, não sei. É um lugar de conexão, isso, né? Com isso. pessoas que não... Ainda mais hoje na cidade, que a gente está, se pensar nas grandes cidades, né? A gente é tão desconexo da natureza, que às vezes é isso. A pessoa nem sabe que existe. Então, trazer para frente e colocar ela em contato com isso, às vezes a ilustração é o único meio, né? Perfeito. Então, falando um pouco com o Cubo artista, então, mais artista do que o botânico, qual a sua preferência por planta ou habitat para você ilustrar, ou não tem? Você ilustra... O que é que te inspira? O que ressalta os olhos? Nossa, difícil. Vai puxar sardinha para a espécie que você estudou no doutorado, ou não? Não, não, porque as mirtáceas são todas meio parecidas, né? Se pegar a flor das mirtáceas, são todas muito branquinhos. Os frutos são interessantes. Eu sempre lembro da professora Nanusa, que falava nas palestras dela, que se você estuda uma coisa à profundidade, você sempre vai achar interessante, maravilhoso. Sim. Então, para as plantas é a mesma coisa. Conforme a gente vai... e é isso, eu tenho que estudar elas assim, com detalhe. Então, eu tenho que olhar cada detalhezinho. E aí você acaba se apegando e achando coisas interessantes. É claro que tem plantas que são... Assim, você bate o olho e fala, nossa... Pega uma licitidace, né? A sapucaia, ou a... Como é que é o nome? A Cannonball Tree? Apricot de macaco. Não conheço. É uma licitidace também que dá umas flores do próprio caule. Ela é cauliflora e são umas flores gigantes, assim, parece uma lesma do mar, assim, toda cheia de licitidace, né? A gente pode colocar umas fotos no Instagram para os nossos ouvintes verem essas belezas. Então, assim, elas já são muito plásticas, assim, são coloridas, tem toda uma estética que já te aproxima. Mas se você olhar uma composição de gramíneos, de grama, que para muita gente vai ser mato, você consegue achar a leveza, a delicadeza também e fazer uma composição que fique bonita. Mas aí vai variar um pouco do qual que é o seu, né, a sua necessidade ali. Mas eu, particularmente, gosto das flores grandes, né? Assim, é muito mais fácil você fazer. Então, Você já viu aquela flor gigante? Não. Não. A gente vai pôr a foto também. Tá. Esse episódio vai gerar muita foto bonita lá no Instagram. Vai dar uma olhadinha. Mas eu, assim, pra pintar, é muito mais tranquilo pintar... Para mim, né, pelo menos, pessoalmente, flores. As folhas é sempre uma questão, porque o verde, para trabalhar com o verde é meio difícil, mas aí tem folhas, que nem as marantace, que tem folhas todas pintadas, então os pacovás, aquelas... Aí tem a maranta pavão, que o pessoal compra também bastante na floricultura. É muito legal, assim, pintar, porque aí tem padrões, tem coisas diferentes. Tem aquela begônia maculata que tá em alta, todo mundo tem em casa. Eu tenho. Eu tenho também. E aí, então, essas plantas já são mais fácil você trabalhar com elas. Mas é isso, assim, acho que de bioma não tenho, assim, preferência. O Brasil inteiro. Eu tenho muito mais familiaridade com a Mata Atlântica e com o Cerrado por questões pessoais, assim. Nasci e cresci na Mata Atlântica e agora hoje moro lá no meio do Cerrado. Então, e trabalhei muito tempo no Cerrado também, nos campos rupestres. E aí a flora é uma coisa... Aí ninguém ganha. Velózia, umas coisas muito bonitas. E dentro disso, há algum grupo de plantas ou uma planta específica que você considera particularmente desafiador de ilustrar? E se sim, por quê? Bom,
as asteraceae, né, as margaridas, meu Deus, assim. E eu acho que é a mesma questão por causa das leguminosas também. Porque foliulos, foliólulos, foliololólus... Milhões de mini-folhas. Então, exatamente, porque é isso. São muitas repetições de estruturas pequenas, que é igual a inflorescência de asteraceae, né? Que é um capítulo formado por várias florzinhas micro e que parece que é aleatório, mas não é aleatória a posição delas. Então, você tem que tomar cuidado. E o foliolo, o foliólulo das leguminosas tem um formato diferente, que parece que é um monte de folhinha igualzinho. Você vai lá, vai fazer nervura central e fazer o limbo e tá tudo certo. Não, elas às vezes são assimétricas, tem terminação de um jeito, base de outro, inserção de um jeito diferente. Então, essas coisas são mais difíceis, porque aí você tem que tomar muito cuidado para não interpretar. Então, assim, se não fazer de cabeça. Você porque é uma documentação, né? Exato. Você tem que realmente desenhar o que você está observando e não o que você acha que deveria ser. Que esse é um erro que a gente faz bastante, assim. Que a gente olha e fala assim, acho que estão todas aqui, todas iguais. E não mede todas. E aí acaba inventando um pouquinho ali. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Então, acho que são difíceis por essa questão, assim, que são trabalhosas, né? São plantas que necessitam bastante atenção na hora de ilustrar. E para desenhar a estrutura muito pequena, tem que ficar olhando na lupa e reproduzindo, sim, sim. Para ficar fidedigno. A gente, o que geralmente faz é isso, vai na lupa, vê, mede, e aí e você faz ela ampliada. Então, aí você tem que ficar fazendo as ampliações, né? As produções. Existe um instrumento que te ajuda, que é a câmara clara, que ela já faz isso para você. Então, você consegue ver ao mesmo tempo na ocular o seu objeto e a sua mão desenhando. Então, você sobrepõe as duas coisas e aí você consegue meio que contornar, fazer o contorno. Lembrei de um brinquedo de criança, que era um espelhinho, isso. Assim, no meio, e aí tinha um desenho, e aí o espelho refletia o desenho numa folha branca e você só decalcava. É o mesmo princípio. Só que lá, inclusive, tem uma lupa acoplada, então você consegue fazer ampliações das estruturas, né? Então, facilita bastante. Mas não é todo lugar que tem. Então, assim. Aí depende do laboratório onde você vai trabalhar, de que estrutura que eles vão te fornecer. Então, quando não tem, você vai na lupa normal mesmo, medindo e na fé ali, no talento. Eu faço um quadriculado na folha e vou completando quadriculado por quadriculado. Nossa até Senhora. Completar o desenho. E estruturas grandes, tipo, a gente estava falando dessa flor gigante, aí você tem que fazer uma escala, uma transformação por escala, acho que também deve ser... Toda ilustração vem sempre com uma escalinha, uma barra de escala acoplada. Porque é isso, não adianta você saber só formato, mas você quer saber também dimensão, tudo. Porque às vezes isso é super importante para diferenciar espécie, gênero, às vezes. Sim. Então, você sempre vai lá e coloca uma barrinha de altura. Assim, então, essa barra tem 1 centímetro real, mas vale 1 metro. Né? Então, aí você vai fazendo esse escalonamento para caber dentro da prancha, porque no final é isso, tem um limite físico. Imagina, eu tô imaginando um pôster gigante, uma tela de uma parede inteira para desenhar uma ilustração, só que não dá. Teve um pessoal do Jardim Botânico de Edimburgo, eu acho, que fizeram aquela a maior inflorescência do mundo, que é como se fosse, parece um copo de leite lá, aquele que é super fedido também. Sim. Esqueci. É uma bromélia? Não, é uma arace. Sim. É igual aquele papo de peru, né? Que tem uma florzona grandona. Também, mas ela parece um... Gente, qual que é o nome? Amorphophallus gigante. Eu acho uma coisa assim. A gente pode procurar e colocar no Instagram. Isso, então, você que está ouvindo, vai pro Instagram. Depois corrijam o nome também. Fechou. Elas fizeram um escalão para 1. Tela. Olha. Então, pegaram vários papéis de aquarela e fizeram aquarela. Caraca. E foram, acho que, vários artistas que pintaram ao mesmo tempo a planta, assim. Então, ficou gigante. Imagina. E tem um pessoal, acho que também na Amazônia, eu acho, fazendo uma daquelas folhas gigantes de cocoloba. Estão fazendo também em 1 para 1, assim. Mas é isso, é para pôr em exposição em algum lugar, não vai ser publicado, nada disso. Não é uma documentação, é mais uma exposição artística, né? Não, é uma documentação, mas não é, porque assim, vai ficar no museu lá, mas vai ficar no museu de arte, vai ficar em algum lugar assim.
mas não, acaba não indo para uma publicação que vai chegar nas pessoas, assim, porque aí teria, se fosse uma ilustração científica, teria que ter essa escala. Mas sim, é Legal. uma documentação que vai ter vários detalhes super... E como é que é o processo de criação de uma ilustração científica? Quais os principais desafios, eu acho que é a pergunta, né, dentro do processo? Primeiro é isso, a gente está com o pesquisador vem e fala, estou precisando fazer uma ilustração, e ele vai te falar o que precisa ter nessa ilustração. Então, geralmente, para uma espécie nova, ele vai falar, precisa do hábito, que é o aspecto geral da planta, e aí os detalhes que ele acha, que ele julga importante por causa da descrição, que é o que diferencia essa planta de todas as outras que a gente já conhece. Então, geralmente tem uma ilustração da flor, um corte da flor, pequenas estruturas da flor, então o estame, né, o gineceu, ou algo assim. Geralmente tem bastante tem o indumento, que a gente chama, né, os pelinhos da planta, se tem pelinho, não tem pelinho, se é glândula, não é glândula. E aí isso vai variar bastante de espécie para espécie, né? Então, assim, o que precisa vai depender da informação que o pesquisador vai te dar. Então, acho que essa é uma das etapas. Primeiro ele vai te falar o que ele precisa. Depois você vai ter uma primeira aproximação com a planta, né? Ele vai te entregar os materiais que ele vai escolher. Então, assim, essa planta você usa para fazer a folha. Esse você usa para fazer a flor, que está mais bonito, está mais típico, né? Vamos dizer assim. Quem sabe que tem variações. E aí essa é outra questão. Aí você lê a descrição também do que ele já fez, para saber as dimensões, o quanto varia, o quanto que não varia, se é importante mostrar essa variação ou não. Mas isso tudo o pesquisador que vai te dar. Então tem essa comunicação constante com o pesquisador. Depois, então, tem um esboço, que eu faço as medições todas, sobre lupa ou com régua, e depois faço um primeiro esboço, que vai para o pesquisador, que eu mando para ele para ele ver se está tudo dentro dos conformes, se é isso mesmo. E depois eu faço a finalização da ilustração, que aí é pegar e realmente colocar no papel final, com a mídia final, que aí pode ser o nanquim, o grafite ou a aquarela. Então, aí termina e eu envio para o pesquisador, geralmente já digitalizado, porque hoje, como tudo é digital, eu já faço o escaneamento, faço o tratamento depois em algum programa de edição de imagem, para tirar amarelado do papel, algum errinho que talvez a gente tenha feito, e aí envio para ele já o arquivo digitalizado, que aí nessa parte eu já coloco todas as escalas, nomeio, né, numero as diferentes partes da figura, e faço alguma edição que precise digitalmente, assim. Mas é mais ou menos isso. Assim. Deu para entender bem. E hoje em dia, nessa era da tecnologia, onde tudo é digital, a ilustração científica ela ainda é extremamente importante. Mas por que a gente não pode utilizar apenas a fotografia ou outras tecnologias de imageamento como uma substituição desse trabalho todo que você acabou de descrever para a gente, que é a ilustração? Eu acho que assim, tem lugar para tudo. Assim. Tem muitas espécies hoje que estão sendo publicadas com fotografia só, da icicata, por exemplo, mesmo, sabe? Da planta seca. Mas perde-nos... Aí falando opinião, Marcelo... no sentido de que você não consegue ver todos os detalhes, né? Você vê uma parte só. Então, mesmo fotos, quando você faz uma foto macro, ela vai estar focando em uma estrutura. A ilustração você consegue dar foco em tudo. Então, tudo está nítido, todas as estruturas estão presentes, você consegue mostrar o que você quer numa mesma imagem. Na fotografia, geralmente, você tem que fazer várias fotos para conseguir mostrar, cada uma mostrando diferentes estruturas, né? A ilustração tem essa vantagem que você consegue, numa imagem só, sintetizar tudo de uma vez. E tem o detalhe e o conjunto, né? Então, são duas coisas complementares. Complementares, mas mesmo quando você faz o geral, você consegue deixar tudo em foco, né? Tá claro, tudo nítido. E na foto, muitas vezes, não. Você vai ficar com alguma dúvida, ou vai ter uma sombra que vai ficar ali muito sombra, e você não vai conseguir ver as estruturas que você queria ver. Então, você tem mais controle do produto final, né? Do que você está mostrando, da informação que você está mostrando. Mas hoje é isso. Tem
ilustrações científicas feitas digitalmente. Eu trabalho com métodos tradicionais, né? Materiais tradicionais, mas tem muita gente fazendo hoje já tudo digital, no Photoshop ou no... O que você diz, materiais digitais, é papel e nanquim? Eu uso papel nanquim e o pessoal já usa mesmo digitalizadora, então já consegue fazer em outros formatos. E aí é questão de gosto e habilidade, né? Assim, eu nunca me meti a fazer porque eu não sei. Já mexi, se eu precisar me virar, me viro, mas nunca me especializei em fazer essa parte digital, sempre foi manual. Mas todos eles têm na base o desenho, então assim, ó, a base é a mesma, é um desenho preciso, né? Bacana. A gente sabe que desde 2021 você é explorador da National Geographic Society. E como que surgiu a oportunidade de se tornar um explorador? E como que esse convite, não sei se foi um convite, influenciou sua carreira? Não é um convite. Marcelo Cubo, seja um explorador. Por favor, venha assim, não. Gostaria, mas não foi assim. Teve que explorar a possibilidade. Exatamente. Não, a National Geographic Society tem um programa de grants que eles dão financiamento para você fazer sua pesquisa ou sua fotografia. Então, eles têm diversas linhas de apoio. Então, abriu um chamado, eu escrevi um projeto, estava no doutorado, tentando financiamento de todos os lados, que eu precisava fazer minhas coisas. E falei, por que não? Por que não? Não, já está aí, né? Vamos pedir. Aí eu juntei com uma amiga minha, Karine Valdemarin, a gente escreveu junto um projeto e encaminhando para a National Geographic, e eles acharam interessante falar sobre frutos e flores das mirtáceas. Uhum. Então, a gente acabou ganhando, só que é isso, só uma pessoa pode ser o explorador. Uhum. Mesmo que você escreva com várias pessoas, uma pessoa tem que ser nomeada. E aí a gente achou que tinha que ser eu, precisamente por causa do perfil. Sim, sim. Que aí tinha essa questão de fazer ilustração científica, de fazer um pouco de divulgação científica. Tinha ganhado um prêmio aqui na USP de vídeo, divulgando o meu doutorado. Então, assim, a gente achou que tinha mais chance se eu fosse o líder ali. E aí deu certo. E aí acho que é isso. Grande parte foi por causa desse perfil mesmo, das ilustrações, que foi quando a gente tive a primeira reunião com o pessoal da National Geographic, foi o que eles falaram, a gente viu que você faz ilustrações, não sei o quê. A gente tem essa preferência por perfis multidisciplinares, que tem vários engajamentos diferentes, que não só a pesquisa, né? Então foi isso. E uma vez que você é explorador, você é explorador. Pro resto da sua vida? Pro resto da sua vida. Olha só. Você ganha o financiamento inicial e depois... Depois, você pode... mas você pode tentar... Tem outros financiamentos que são só para quem já é explorador. Legal. E aí isso vai variando. Conforme o ano vai... Assim, os anos, eles vão fazendo chamadas que eles querem... Por exemplo, agora tinha uma chamada para fazer vídeos sobre temas determinados. Eles queriam projetos que levassem em conta... a vida humana na Terra. Tinha alguns temas. Então, se você quisesse, você pode juntar umas pessoas e fazer um projeto para tentar esse financiamento. E eles estão sempre recebendo novos pedidos novas propostas de pessoas que querem se tornar exploradores. Mudou um pouco agora o jeito de entrar, que antes era aberto, todo ano tinha, acho que 2 chamadas. Agora eles mudaram, agora é só eles lançam o edital com tema específico, então quero alguém que trabalhe com rios de água doce, rio de água doce é óbvio, né? Rios na África. Então, e aí eles dão preferência para pessoas que trabalhem na África, que sejam da região, que sejam locais, que tenham contato com as comunidades, então eles vão colocando alguns critérios para serem atendidos. Então, mudou um pouco esse esquema, a gente não sabe como está funcionando muito bem isso ainda. Mas é isso, a ideia é sempre ter essa comunidade de exploradores bem coesa, tanto que eles fazem os que eles chamam de hubs. Então, tem o Hub Explorers Brasil, tem o Hub Explorers Latinoamérica,
Europa. O Brasil é um dos poucos que tem um hub só do país. Olha. Porque país continental, eles viram, e a gente está meio isolado, né, por causa da língua dos países em volta, então eles acabaram criando um hub Brasil, que eu faço parte. E aí é bom que você tenha contato com outros pesquisadores, com fotógrafos, jornalistas, então você consegue ir mesclando no seu projeto essas outras habilidades. O projeto que você submeteu era para... Qual era a ideia? Era falar um pouco sobre que todo fruto foi antes uma flor. Então, a gente queria mostrar um pouco como a evolução de diferentes tipos de inflorescência, né, que é como as flores estão arranjadas. E os frutos também das mirtáceas moldaram a Mata Atlântica, quando fizeram, assim, que eles são partes estruturais da Mata Atlântica, das mirtáceas em geral, né? Goiabeira, pitanga, araçá. Isso, essas muitos frutinhos conhecidos. E são super importantes para a fauna né, e as flores são super atrativas para as abelhas também. Elas são bem generalistas. Legal. E aí a nossa ideia era isso, era explorar um pouco a evolução. A Karine estava trabalhando com os frutos e eu estava trabalhando com as inflorescências. E aí ver se essas duas coisas contavam mais ou menos a mesma história dentro da Mata Atlântica. Bacana. Legal. E apesar desse projeto inicial ter sido focado num grupo de plantas, como que se tornar um explorador mudou ou ampliou a sua visão sobre a diversidade vegetal? Teve alguma influência? Não teve? Acho que assim, não sei, viu? Porque o que acontece é que tem poucas pessoas da botânica, né, assim, que eu conheci durante essa parte do Explorer. E como a gente fica muito focado na nossa pesquisa, agora que eu estou tendo mais contato com esse pessoal, com a formação do Hub, a gente acaba trocando mais figurinhas. Então está sendo interessante. Acho que agora, acho que durante o meu projeto não tanto, mas agora com essa comunidade criada, sim, a gente está trocando mais figurinhas e está sendo interessante ver. Que aí é isso, tem gente trabalhando na Amazônia, tem gente trabalhando nos Pampas, tem gente trabalhando no Cerrado, e aí a gente vai vendo... E aí, como sabem que eu sou da botânica, quando eu acho uma coisa diferente, eu falo, achei os louva-deuses, tá sempre nessa planta. O que essa planta tem de especial, né? Assim, ou um fotógrafo vem, eu tirei foto dessa planta, que planta que é essa? Aí eu já falo, nossa, mas interessante essa planta, onde você achou? Então a gente tem essa troca, acho que é bem rica, assim. Diversidade, né, meu povo? E qual o papel da National Geographic na preservação da biodiversidade e na conscientização sobre a importância da botânica? Eu acho que a mesma da ilustração, assim, quando a gente fala de trazer para a pessoa e encantar a pessoa, inclusive é um dos motes deles, assim, a gente quer encantar com as grandes maravilhas do mundo e formar novos exploradores, né? E por isso que é tão importante o programa de exploradores para eles, que são essas pessoas que vão trazer para a luz essas maravilhas do mundo e aí vão encantar as pessoas e vão querer preservar. Então, essa é a ideia da Society, né? O que eles estão agora mais dificuldade é aonde colocar isso, assim, porque eles tinham uma revista e hoje a revista está um pouco pro lado porque faz parte não faz parte da Society, faz parte de outro braço da National Geographic. Então, está um pouco, assim, difícil de conseguir aonde colocar essas informações que eles estão recolhendo hoje, né? Os pesquisadores, os fotógrafos, os jornalistas. Mas a ideia da Society é essa, sempre trazer, então, fazer as pessoas se maravilharem com o mundo para poder querer preservar, né? Ou achar importante a preservação e tentar, tentar acho que as pautas são essas mais relevantes, né? Que eles vão tentando também. Então, as queimadas ou as comunidades originárias ou tradicionais das regiões e como que é a relação delas com o meio ambiente. Então, eles têm alguns segmentos que são, acho que mais interessantes para essa questão da preservação, né? Então, tem uma parte que é só de conservação. Então, tem projetos que são super... Reintrodução de animais em florestas que estavam sem nada, né? Como a Floresta da Tijuca. Então, eles fizeram financiamento de uma parte desse projeto.
e de descoberta de novas espécies. Então, viagens para lugares remotos, que poucas pessoas foram. Então, eles têm essa questão forte do campo, né? Onde você vai fazer seu campo, como você vai fazer seu campo, e de não ser uma ciência de paraquedas também. Então, para eles é importante que você tenha uma ligação pessoal com o seu objeto de estudo. Assim, então, muito legal. A gente precisa cada vez mais de iniciativas como essa, né? Para aumentar essa conscientização mesmo da preservação da biodiversidade, que a gente tanto fala aqui nesse podcast. Opa! E pra gente ir encerrando aqui, o que você diria para alguém interessado em seguir essa carreira de ilustrador científico, em especial no campo da botânica? Que conselho você daria para o Marcelo de 20 anos? Não, acho que assim, uma questão é ninguém nasce sabendo, sabe? Assim, não, essa coisa, não, eu não acredito em talento. Acho que tem pessoas que têm facilidades. Porque cada um tem sua habilidade, né? Tem as suas... Mas é treino, gente. Assim, é técnica, é treino e é tentar. Não ter medo de errar. Assim, você vai errar. Sua primeira ilustração não vai ser Da Vinci, sabe? Não vai. Acho que nem Da Vinci, a primeira ilustração dele foi Da Vinci. Exato. Você pega esses artistas renascentistas, eles faziam várias vezes a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, não tem uma Mona Lisa, eram várias Mona Lisa, eram vários, né? Até chegar na obra-prima. Então, é isso. Assim, é a mesma coisa com a lição científica. Você vai fazendo, você vai ganhando experiência, depois você vai fazendo mais rápido, porque você ganhou experiência. E tentar uns contatos, né, para ter clientes. Essa aqui é a grande... Acho que a grande dificuldade hoje para a profissão é que é isso, não é reconhecida como uma profissão. E a gente não tem muitos lugares de formação. Então, aqui no IBUSP a gente tem o NIC, né, o Núcleo de Ilustração Científica, que faz um pouco esse papel, mas ainda não tem alguns cursos, mas não é profissionalizante, é mais uma introdução, uma instrumentalização. Tem um núcleo importante no Paraná, que dá cursos e dá aulas. Tem no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, eles dão cursos, acho que anuais, tem vários níveis, né? Tem vários níveis de curso, desde desenho com nanquim até aquarela. E tem em Brasília também um núcleo de ilustração científica na UNB, que faz esse começo, né? Que é pegar os alunos e fazer dar os primeiros passos, né? na carreira. E aí o resto assim, a gente tem que fazer por conta. Então, vai procurar alguém para você aprender, fazer um curso, para saber os materiais, né? Então, acho que os primeiros passos são esses. E se encantar, né? com a botânica, assim, gostar mesmo de olhar para as plantas e ver as plantas e ver as diferenças. E aí você aprende muito. E aí tem uma facilidade de você... por exemplo, eu sou da área da botânica e sou da área da arte pela arquitetura, né? Então, para mim é mais fácil, talvez, essa dualidade. Mas eu vejo de outros pesquisadores falando que, às vezes, tem dificuldade com lidar com um ilustrador porque ele é muito da arte e não tem familiaridade com os termos botânicos. Mas, assim, vai aprendendo. Tem a Diana Carneiro, que é uma super ilustradora, ela tem formação de artes, mas ela trabalhou tanto com planta que ela já conhece todas, sim, né, essas estruturas. A maioria, inclusive, dos ilustradores. Acho que tem mais essa formação artística. Mas agora, hoje eu vejo, assim, a nova geração tem bastante, já está invertendo um pouco, tem bastante biólogos que estão se tornando ilustradores, assim, porque acabam... a gente acaba... É uma forma de aprender também, né? Então, é muito utilizado nas aulas, você desenhar as estruturas, e aí você acaba pegando gosto, aí os professores vêm, olha, essa pessoa tem. Não, mas eu acho que também a profissão do biólogo é uma coisa um pouco, às vezes, meio quadrada, né? A gente é bem treinado para ser um pesquisador e não sei o quê. Então, acho que agora a gente tem aberto um pouco mais esse leque de oportunidades e de atuações do biólogo em vários campos, inclusive em ilustração, também em artes, falando de forma geral. Eu acho que ainda uma outra questão mas é viver de arte no Brasil, né? Exato. Assim... Ser biólogo no Brasil já é um negócio, exato. Né? E aí viver de arte no Brasil é complicado, assim, então em todos os níveis. Por mais que tem espécie sendo descrita todo dia, né? Tá saindo espécie nova aí direto.
A gente vê, outro dia saiu uma reportagem de uma nova espécie de mirtácea que saiu. Aí eu falei, gente, essa espécie toda... Aí sai na reportagem no jornal, não sei o quê. Essa espécie toda, todo dia. Não, mas foi uma descoberta interessante. Mas então, assim, teria trabalho para a gente fazer sempre, né? Uhum. Mas aí tem uma questão de quanto que se pode pagar, quanto que um pesquisador tem dinheiro para pagar por uma ilustração. Então, aí você vai gerando uma insegurança que acaba poucas pessoas vivendo só de ilustração. Eu mesmo não vivo só de ilustração, né? Faço ilustração também, mas acabo até tendo que fazer menos porque tenho que ter outras fontes de renda. Os boletos vêm. Os boletos vêm. Essa vida adulta não é fácil. Não é. Legal, legal. Marcelo, então, obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom saber mais sobre a arte e botânica e ilustração científica. E quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, manda mensagem pra gente no Instagram ou por e-mail e a gente coloca o Marcelo em contato, porque o Marcelo também é do time, então ele também vai ficar sabendo a mensagem vai chegar até ele. Tá, eu que agradeço, foi um prazer e acho que falar de arte e botânica é sempre, né? Quando começa a gente não quer mais parar de falar, então... A gente faz um segundo episódio da segunda temporada, pronto. Obrigado, Marcelo. Imagina. Obrigada, Marcelo. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. Ah, e não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.